Olá, meu irmão. Olá, meu irmão. Mais uma vez, quero saudar aqui a todos com a paz de Cristo. Dando sequência aqui ao quadro Vocação do Homem, quero aqui finalizar toda a narração do catecismo voltada ao tema vocação neste vídeo. E aí, no próximo eu faço um breve resumo e quero então partir para uma outra etapa. Vamos focar aqui. Eu tentei aí ser o mais breve possível, mas como vocês puderam acompanhar aí, é algo muito amplo. Como disse, gostaria muito de falar mais a respeito dos detalhes, das informações a qual aqui estou sendo aqui banqueteado, só que acho que agora não é o momento. Vou deixar para um outro instante, se assim for possível. Vamos lá. Vocação para a vida eterna. Graça e justificação. A graça. Catecismo, artigo 1998. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus, porque só Ele pode revelar-se e dar-se a si mesmo, e ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana, como o de qualquer criatura. Os 7 pedidos. Venha a nós o vosso reino. Catecismo, artigo 2820. Num trabalho de discernimento, segundo o Espírito, devem os cristãos distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão empenhados. Esta decisão não é separação. A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes, reforça seu dever de acionar as energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Vocação para a vida no Espírito Santo. A vocação do homem. A vida no Espírito. Catecismo, artigo 1699. A vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem. É feita de caridade divina e de solidariedade humana. É concedida gratuitamente como salvação. Vocação para construir o novo povo de Deus. A Igreja, templo do Espírito Santo. Os carismas. Catecismo, artigo 804. Entra-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, para que em Cristo os homens constituam uma só família e um único povo de Deus. Vocação para construir um novo povo de Deus. A Igreja Santa, quer dizer católica. Catecismo, artigo 831. É católica porque Cristo enviou em missão a universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, para que em Cristo os homens constituam uma só família e um único povo de Deus. Este caráter de universalidade que adorna o povo de Deus é dom do próprio Senhor. Graças a tal dom, a Igreja Católica tende a recapitular eficaz e perpetuamente a humanidade inteira, com todos os bens que ela contém, sobre Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito. Vocação para entrar no reino, os mistérios da vida pública de Jesus, o anúncio do reino de Deus. Catecismo, artigo 543. Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciado primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico é destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus. A palavra do Senhor compara-se à semente lançada ao campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo já receberam o reino. Depois, por força própria, a semente germina e cresce até o tempo da messe. Vocação para manifestar Deus, o primeiro mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele servirás. Catecismo, artigo 2085. O Deus único e verdadeiro revela antes de mais a sua glória a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus pelo seu agir, em conformidade com a sua criação, à imagem e semelhança dele. Não haverá jamais outro Deus ó trifão, e nunca houve outro desde os séculos, senão aquele que fez e ordenou o universo.
Não pensamos que o nosso Deus seja diferente do vosso. É o mesmo que fez sair os vossos pais do Egito pela sua mão poderosa e braço levantado. Não pomos as nossas esperanças em qualquer outro que não há, mas no mesmo que vós, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vocação para o amor. O matrimônio no desígnio de Deus. O matrimônio na ordem da criação. Catecismo, artigo 1604. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado homem e mulher, o amor mútuo dos dois torna-se imagem do amor absoluto e indefectível com que Deus ama o homem. É bom, muito bom, aos olhos do Criador. E este amor, que Deus abençoa, está destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum do cuidado da criação. Deus abençoou-os e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O sexto mandamento. Homem e mulher os criou. Catecismo, artigo 2331. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Ao criar a humanidade do homem e da mulher à sua imagem, Deus inscreveu nela a vocação para o amor e para a comunhão, e, portanto, a capacidade e a responsabilidade correspondentes. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Quando Deus criou o ser humano, fê-lo à semelhança de Deus. Criou-os homem e mulher, e abençoou-os, e chamou-lhes Adão, no dia em que os criou. Catecismo, artigo 2392. O amor é a vocação fundamental e inata de todo ser humano. A Igreja é una. Quem pertence à Igreja Católica? Catecismo, artigo 836. Todos os homens são chamados à unidade católica do povo de Deus. De vários modos, a ela pertencem. Ou para ela estão ordenados, tanto os fiéis católicos como os outros que também acreditam em Cristo. E, finalmente, todos os homens, sem exceção, que a graça de Deus chama a salvação. Vocação para o casamento. O matrimônio no desígnio de Deus. O matrimônio na ordem da criação. Catecismo, artigo 1603. A íntima comunidade da vida e do amor conjugal foi fundada pelo Criador e dotada de leis próprias. O próprio Deus é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, tais como saíram das mãos do Criador. O matrimônio não é uma instituição puramente humana. Apesar das numerosas variações a que esteve sujeito no decorrer dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Tais diversidades não devem fazer esquecer os traços comuns e permanentes. Muito embora a dignidade desta instituição nem sempre e nem por toda parte transpareça com a mesma clareza, existe, no entanto, em todas as culturas um certo sentido da grandeza da união matrimonial. Porque a saúde da pessoa e da sociedade está estreitamente ligada a uma situação feliz da comunidade conjugal e familiar.
O matrimônio no desígnio de Deus. O matrimônio na ordem da criação. Catecismo, artigo 1604. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado homem e mulher, o amor mútuo dos dois torna-se imagem do amor absoluto e indefectível com que Deus ama o homem. É bom, muito bom, aos olhos do Criador. E este amor que Deus abençoa está destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum do cuidado da criação. Deus abençoou-os e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submeteria. O matrimônio no desígnio de Deus. O matrimônio sob o regime do pecado. Catecismo, artigo 1607. Segundo a fé, esta desordem que dolorosamente comprovamos não procede da natureza do homem e nem da mulher, mas do pecado. Ruptura com Deus, o primeiro pecado teve como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Suas relações são distorcidas por acusações recíprocas. A atração mútua, dom próprio do Criador, torna-se relação de domínio e cupidícia. A esplêndida vocação do homem e da mulher para serem fecundos, multiplicarem-se e submeterem a terra, fica sujeita às dores do parto e do ganha-pão. O sexto mandamento, homem e mulher os criou. Catecismo, artigo 2331. Deus é amor e vive em si mesmo o mistério de comunhão pessoal de amor. Ao criar a humanidade do homem e da mulher à sua imagem, Deus inscreveu nela a vocação para o amor e para a comunhão, e, portanto, a capacidade e a responsabilidade correspondentes. Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Quando Deus criou o ser humano, fê-lo à semelhança de Deus. Criou-os homem e mulher e abençoou-os, e chamou-lhes Adão, no dia em que os criou. O mistério pascal nos sacramentos da Igreja. Os sacramentos da Igreja. Catecismo, artigo 1121. Os três sacramentos do batismo, confirmação e ordem, conferem, além da graça, um caráter sacramental ou selo, pelo que o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da Igreja segundo estados e funções diversos. Esta configuração a Cristo, a Igreja realizada pelo Espírito, é indelével. Fica para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina, e como vocação para o culto divino e para o serviço da Igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser repetidos. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. Catecismo, artigo 30. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure para que encontre a vida e a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência, a retidão da sua vontade, um coração reto e também o testemunho de outros que o ensinam a procurar Deus. És grande, Senhor, e altamente louvável,
Grande é o teu poder e a tua sabedoria sem medida. E o homem, pequena parcela da tua criação, pretende louvar-te. Precisamente ele que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu resistes aos soberbos. Apesar de todo, o homem, pequena parcela da tua criação, quer louvar-te. Tu mesmo a isso incitas, fazendo com que ele encontre as suas delícias no teu louvor, porque nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em si. Vocação sacerdotal do povo de Deus. A Igreja, povo de Deus. Um povo sacerdotal, profético e real. Catecismo, artigo 784. Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, participa-se na vocação única deste povo, na sua vocação sacerdotal. Cristo Senhor, sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, fez do povo novo um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Na verdade, pela regeneração e pela unção do Espírito Santo, os batizados são consagrados para serem uma casa espiritual, um sacerdócio santo. Vocação sacerdotal. Os efeitos do sacramento da ordem. O caráter indelével. Catecismo, artigo 1583. Uma pessoa validamente ordenada pode, é certo, por graves motivos, ser dispensada das obrigações e funções decorrentes da ordenação, ou ser proibida de as exercer, mas já não pode voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação fica para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia da ordenação marcam-no de modo permanente. Vocação última do homem, a iniciação cristã, a necessidade do batismo. Catecismo, artigo 1260. Com efeito, já que Cristo morreu por todos e a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a saber, a divina, devemos manter que o Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal por um modo só de Deus conhecido. Todo homem que, na ignorância do Evangelho de Cristo e da sua Igreja, procura a verdade e faz a vontade de Deus, conforme o conhecimento que dela tem, pode salvar-se. Podemos supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se dele tivessem conhecido a necessidade. Mais uma vez volto a dizer, quanta informação, algo precioso, que se lá atrás tivesse noção, se minha família tivesse estruturada, conhecendo, entendendo, sabendo de fato o que estava ali acontecendo, a história seria bem diferente, meu irmão, minha irmã. E quero comentar aqui, só para finalizar, alguns artigos, como por exemplo, aquela partezinha final do artigo anterior de 1260, a iniciação cristã, a necessidade do batismo. Lá no finalzinho diz, podemos supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se dele tivessem conhecido a necessidade. É algo precioso, é algo maravilhoso, que por falta de entendimento me levou ao sofrimento, não somente eu, mas como as pessoas a quem eu amava, em tudo aquilo que estava ao meu redor. E não estou falando isso para desanimar ninguém, pelo contrário. Compreendi, entendi e quero seguir adiante. Conforme aqui está dito aqui no artigo 30. O homem é capaz de Deus, o desejo de Deus. Chega um trecho aqui, afirma que Deus nunca deixa de chamar todo homem a que o procure, para que encontre a vida e a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência, retidão e da sua vontade, um coração reto, e também o testemunho de outros que o ensinam a procurar a Deus, Então, meu irmão, minha irmã, eu compreendi, eu entendi que esse chamado de fato nunca cessa. E chega uma fase na sua existência, na sua vida, que para você encontrar sentido e caminhar em direção deste chamado,
Você tem que fazer parte da jornada do seu irmão que está passando por algo que você passou lá atrás. E você só segue em direção a esse chamado cumprindo um propósito, uma missão, compartilhando seu testemunho, anunciando Deus a quem você crê e seguindo em direção a Ele. Caso contrário, você fica estagnado no meio do caminho, sofrendo, algo querendo te arrastar para trás, e você precisa fazer escolhas. Ao meu ver, está faltando pessoas, seres humanos, servos de Deus, que anunciem, de fato, a verdade, sem medo, sem receio, de maneira corajosa, ciente que está numa batalha. Aqui no trecho do artigo 1260 diz: o Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. Todo homem que na ignorância do Evangelho de Cristo e da sua igreja procura a verdade e faz a vontade de Deus conforme o conhecimento que dela tem, pode salvar-se, juntando tudo isso que nos foi dito, refletindo, parando, pensando, meditando a respeito, trazendo para minha realidade, a minha história de vida. Eu trago para o que é dito aqui no artigo 1121, um mistério pascal no sacramento da igreja. Os 3 sacramentos do batismo, confirmação e ordem conferem além da igreja um caráter sacramental ou selo pelo qual o cristão participa no sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja segundo o estado e funções diversas. Essa configuração a Cristo e a igreja, realizada pelo Espírito, é indelével. Fica para sempre no cristão como disposição positiva para a graça. É algo indelével. Aqui está afirmando. Fica latente de forma positiva, esperando, chamando, te arrastando, lhe atraindo. Falta algo, falta algo, falta algo. Como promessa e garantia da proteção divina e como vocação para o culto divino e para o serviço da igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser repetidos. No meu caso, fui batizado pelo meu pai e minha mãe. Um bebê, 1 ou 2 anos de idade. Contei lá no meu testemunho. Participei do sacramento da primeira comunhão. Tomei do sangue e comi do corpo de Cristo. Poucos meses depois, olhando para a minha realidade, me comparo hoje com o entendimento que eu tenho da vida, de tudo que eu passei, como algo semelhante às crises de um viciado em drogas pesadas, como por exemplo a cocaína. Um sentimento de abstinência, faltando algo, sofrendo de crises convulsivas, oscilando o humor em picos de extrema euforia, depois lá embaixo, quieto, deprimido, cabisbaixo, sofrendo, variações drásticas no humor, todo o meu emocional completamente abalado pela falta de 2 elementos, o corpo e o sangue de Cristo. Um sacramento latente que ficou ali na minha vida e eu sofri durante anos na minha vida com falta disso. E cheguei até onde cheguei, através da dor e do sofrimento, conforme eu disse, por diversas vezes, e como está escrito num dos artigos aqui que eu compartilhei com vocês. Mas eu não acredito, não me entra na minha cabeça o fato de ter sido esse o método, um modo só de Deus conhecido. Não acredito que foi Deus que escolheu esse modo, esse método, esse meio para eu me chegar e me achegar até onde eu estou. Não, eu vejo de outra forma. Vejo incompetência por parte de cristãos que se achegaram ao certo nível e se acomodaram, não quiseram ir além. Conforme lido no vídeo passado, estão acomodados, não adentram o reino de Deus e bloqueiam a passagem para que outros assim o façam. Eu não quero fazer parte dessa bolha, desse time, não. Tem muita gente sofrendo por falta de entendimento, passando por algo similar ou até pior do que eu estou passando. E eu tomei a decisão. Vou buscar um meio de me consagrar a Deus. E de fato, vou usar da minha vida, do restante da minha existência, para levar o Evangelho, o amor,
a paz, a alegria, a felicidade para outros, para se achegarem a Deus, não através da ignorância, não, do conhecimento, do entendimento, sabendo que está aqui para cumprir uma missão, está aqui pois adentrou numa batalha, ciente que precisa ser feito algo e chega um certo instante na sua vida que você precisa fazer uma escolha. Caso contrário, vai ser dor e sofrimento para você ou para quem você ama. Ou então você tem que tomar uma decisão, adentrar uma bolha e lançar a dor e o sofrimento para o seu próximo. Se achar um servo eleito, um ser iluminado, e quem está lá no início do processo, subindo os primeiros degraus, tem que te manter lá no topo. Eu não quero fazer parte disso, meu irmão. Isso não me entra na minha cabeça, tudo bem? No próximo vídeo eu vou fazer um resumo e vou abrir meu coração, falar um pouquinho mais a respeito disso e fechar esse quadro por enquanto, vocação. E aí eu falo um pouquinho mais qual seria a outra etapa, voltada no caso com a parte da consagração, tudo bem? Um forte abraço, fiquem todos com Deus.